Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma escola bíblica dominical e hoje eu vou falar de um personagem bem intrigante, mas eu acho muito interessante. Vou tentar falar um pouquinho com vocês sobre Natanael. Antes vou fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, que a mão do Senhor seja sobre mim, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar mais uma vez a Tua palavra, que é maravilhosa, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus, inspira-nos e ensina-nos, ó Deus. Amém. Irmãos, o texto base de hoje, eu tenho que colocar o cronômetro aqui, meus irmãos, porque senão eu falo 2 horas sem parar. Então vamos lá. O texto base de hoje, do nosso pequeno estudo, vai ser João, capítulo 1, versículo do 43 até o 51. Vamos lá? João, capítulo 1, 43 ao 51. É muito legal esse texto. Vamos lá então, hein? No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me, né? Ora, Filipe era de Betsaida, né? Cidade de André e de Pedro. E aí Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: vamos lá, nós achamos Natanael, todo feliz, todo empolgado, aquele de quem Moisés escreveu a lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí perguntou-lhe Natanael, gente, que franqueza, se tem uma pessoa franca nessa Bíblia, Natanael. Ele disse no 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, bom, vem ver, né? Vem ver. E aí Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há falsidade. E Natanael respondeu-lhe, a segunda de Natanael: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E aí exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ao que Jesus lhe respondeu: ora, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu crês? Maiores coisas do que essas tu verás. E acrescentou: em verdade eu vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, em primeiro lugar, Natanael significa dom de Deus. Isso que eu acho interessante. E nesse texto, o que eu acho fantástico é o seguinte, a franqueza de Natanael. Se você pararmos para pensar, para analisarmos, ele de certa forma, né, já tinha em si um preconceito a respeito da cidade de Nazaré. Qual é o problema da cidade de Nazaré? Ora, nenhum. Existem cidades metropolitanas, existem cidades mais interioranas, existem distritos, existem cidades com poucos habitantes, com grandes metrópoles. Existem. Só que da mesma forma que hoje tem preconceitos, naquela época também tinha. Em toda a história sempre houve preconceitos. Por quê? É o primeiro ponto-chave. Nós julgamos segundo a aparência. Nós julgamos segundo o exterior. E aí, o versículo-chave está em 1 Samuel 16:7. Se
Vamos analisar 1 Samuel 16:7. Vamos ver aqui. Estou em 2 Samuel, gente. Perdão. Vamos lá em primeira, né? Ó, eu vou ler a parte final. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Certo? Tá. Então, por que isso? Porque, ora, gente, Nazaré era uma cidade pobre, uma vila muito pobre do norte de Israel, do distrito, uns chamam de distrito, outros de província da Galileia. Naquele período, estou falando da formação de Israel, do período da época de Jesus. E ao norte é a parte mais pobre, uma vila pobre, uma vila simples. As pessoas olhavam aquilo com desprezo. Ora, quem não nasceu aí, para você ter uma ideia, segundo o historiador, a cidade de Nazaré tinha no máximo 2.000 habitantes, entre 1.600 e 2.000 habitantes. Tanto que ela nem é tão mencionada, ela só foi mencionada no Novo Testamento. No Velho Testamento, se você não pega referências de Nazaré, ela tem um significado muito importante para Deus. Porém, para os homens, na visão de Natanael, não pode sair coisa boa de lá. Nós temos muito preconceito em diversos segmentos, diversas situações na nossa vida. Jesus, nesse caso, ele vamos botar assim, que ele sofreu já um preconceito da sua origem, certo? Sendo que ele nasceu em Belém e foi morar em Nazaré. Tanto que, por diversos textos na Bíblia, ele é chamado de Nazareno. Simplesmente de Nazareno. E aí, é aí que entra Natanael. Só que o legal, o que eu acho fantástico em Jesus é o seguinte: essa franqueza de Natanael, para Jesus, foi um ponto positivo. Não foi uma afronta, até porque, depois eu vou falar com mais detalhes essa situação. Porque assim, quando a gente nasce numa sociedade, num determinado lugar, num determinado seio familiar, dependendo dos pais, do que acreditavam, do que seguem, da fé que professam e etc, temos vários fatores, podemos já ter um preconceito quanto à origem de uma pessoa, quanto à crença de uma pessoa, quanto à cor da pele, quanto a tudo. Tem vários fatores, sexualmente, tudo, pátria, origem, né? Então assim, raça, cor, então assim, condição financeira que é muito forte. E Nazaré, nesse ponto, tinha, por ser uma vila pobre, simples, então assim, se olhar para aquilo e falar, não, tá de brincadeira, aquilo ali não pode vir coisa boa daquilo ali. Então, e o legal é que Jesus, ele pegou isso como qualidade. Outro ponto positivo foi, além dessa franqueza de Natanael, foi que, tipo assim, querendo ou não, Filipe todo animado, chamando Natanael todo animado, e aí Natanael joga esse balde de água fria em Filipe. Quantas vezes, né, nós temos aquela alegria, aquela motivação e tal, e de repente vem alguém e joga um balde de água fria na gente. Só que Filipe chegou para ele e falou bem assim, vem ver. Filipe não desanimou. Então vem cá, vem ver. Tipo assim, vê por tu mesmo. Então, primeiro ponto aqui, temos cuidado com preconceitos que nós já adquirimos. Eu sou evangélico, eu não posso nem conversar com um católico. Sabe, a gente já pega esses estigmas
esses estereótipos, sendo que todos somos iguais perante o Senhor. Temos que acabar de vez com isso, é o primeiro ponto. E Natanael ali, se ele persistisse no seu preconceito e nem sequer fosse ver a Jesus, ele teria perdido a maior bênção da vida dele. Então, assim, muitas das vezes nós temos preconceito só de ouvir falar. Então a gente nem atesta a veracidade dos fatos. De ouvir falar, a gente já desconsidera. Para Natanael, Jesus era uma pessoa de segunda categoria, porque veio de Nazaré, porque ou ele ouviu falar, ou ele passou lá e viu que era uma cidade pobre, só tinha ovelha, pasto, uma terra seca, um solo estéril, e tipo assim, poxa, não tem como. Então, assim, temos que ter cuidado com isso, com essas verdades criadas, entre aspas, e que muitas das vezes nós agimos e esse comportamento vira uma prática, só que fundadas em inverdades. Muito cuidado com isso, meus irmãos. E nós, no mundo de hoje, temos que ter atenção para isso. Tanto em todos os momentos, né? Em todos os momentos da história, na história, então, quanto preconceito, quantas guerras travadas por inverdades, por preconceitos banais, de superioridade da raça branca, etc, etc. Então, outra questão interessante é o seguinte, Deus, ele vê de uma forma que nós não enxergamos. Eu disse lá em 1 Samuel 16:7, ele vê o que a gente não vê, nós vemos o exterior. Eu vejo a sua veste, o seu modo de falar, a cor da sua pele, o seu jeito de se vestir e tal, o seu jeito de andar, e aí eu posso ter as minhas impressões sobre a sua pessoa. Mas Deus, ele esquadrinha o coração. Jeremias 17, 9 e 10. Não tem para ninguém. Salmo 139 é fantástico. Antes de eu falar, tu já sabes as palavras que vão sair da minha boca, diz o salmista. Então para onde que eu vou fugir? Só que Deus, presta atenção, Deus, ele vê o mundo de uma forma onipotente, onisciente e onipresente. O que Deus enxergou em Nazaré que nós não conseguiríamos enxergar e que os habitantes ao redor, principalmente, não enxergavam? Simples, ele escolheu Nazaré, porque ali ele viu uma mulher chamada Maria. Humildade, simplicidade são características, são princípios que enchem o coração de Deus, por assim dizer. Em Lucas 1:26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, ou seja, em Nazaré, o anjo foi lá, ele viu algo especial em Nazaré. Não tem como, ele viu, Lucas 2:39 e 40. Vamos lá, cumprida todas as ordenanças segundo a lei, isso Jesus já menino, já crescendo, tá? E falava, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:39 e 40, ou seja, Jesus morou em Nazaré. Então, se a gente for colocar o pé da letra, a cidade mais abençoada deste mundo é Nazaré. Porque lá foi onde Jesus nasceu, cresceu, provavelmente da sua infância até os 30 anos, ele ficou nessa cidade. E Nazaré significa consagrar-se a Deus. Ela vem do hebraico Nazra, ou seja, de Nazra, e aí ela consagrar-se a Deus. E aos olhos humanos, se formos olhar,
em aspectos físicos, materiais, realmente uma cidade pacata, simples. Vamos botar assim, não tem nada para eu fazer em Nazaré. Mas aos olhos de Deus, um espetáculo. Pessoas simples, pessoas humildes ali viviam, especialmente Maria, José e depois Jesus ali, para viver naquele local, escolhido pelo Senhor, porque Ele enxerga o que a gente não enxerga. Deus enxerga os nossos corações. Natanael, apesar dessa resposta tão forte, se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, Jesus viu nele algo de bom. Gente, precisamos ser sinceros, precisamos ser realistas, precisamos ser verdadeiros. Temos que parar com hipocrisias, com falsidades, com falso moralismo. Nós muitas das vezes agimos como hipócritas, como cristãos, às vezes achamos que não temos nem pecado. Gente, quando colocamos a nossa vida diante do Senhor, é para a gente dizer para Ele o seguinte: Deus, eu estou aqui de coração aberto, eu tenho fraqueza nisso, eu não aguento, eu sou tentado a filmes eróticos, eu sou tentado a bebidas alcoólicas, eu sou tentado a outras mulheres, eu sou tentado a lascívia, eu sou tentado a orgulho, a gula, eu como demais. Gente, precisamos ser verdadeiros, precisamos nos despir. O Senhor já nos conhece. Vamos parar de hipocrisia. O que nós vimos como arrogância de Natanael, preconceito, o Senhor viu e disse para ele em João 1,47. Olha só o que ele disse para ele, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus chamou Natanael de um verdadeiro israelita, porque ele estava cansado daquela religião sórdida dos fariseus, dos saduceus, estava cansado da hipocrisia, das heresias, daqueles que ostentavam o cumprimento da lei de Moisés, mas na verdade eram verdadeiros sepulcros caiados. E em Mateus 23, Jesus discorre uma pancada sobre os fariseus, inclusive de que eles nem escapariam da condenação do inferno. Então, quando ele vê um israelita falando a verdade, ele, uau, Natanael, tu és aí um verdadeiro israelita. Gente, Israel, escolhido de Deus, vivia um falso moralismo que impregnava e espantava até os romanos que dominavam a região da Palestina nos tempos de Jesus. Os próprios líderes políticos romanos ficavam impressionados com a astúcia, a maldade, a vontade de poder dos israelitas, principalmente dos líderes religiosos, obviamente, mas como se fosse uma religião, como se fosse um comportamento normal, a falsidade que os judeus viviam na época de Jesus. Não é à toa que eles mataram o mestre. Além da franqueza, de não sermos falsos, de sermos sinceros, inclusive, e olha, sinceros com o nosso próximo, isso eu vou falar mais pra frente, também, pelo amor de Deus, porque o mundo já está cheirando mal de tanta falsidade. Então, assim, uma coisa boa também é a questão de entendermos que Jesus também sofreu aqui na Terra como ser humano.
Nós temos que entender que o fato de termos certos preconceitos muitas das vezes a nosso respeito, né? Termos certas situações, ou por sermos cristãos, ou por termos uma pele mais escura, ou, né, pela nossa origem, né? Então, assim, Jesus, Natanael, em cima, já falando que em Nazaré não vem coisa boa. Em Lucas 4,16, Jesus indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, levantou-se para ler, tal. Aí temos todo o texto discorrendo e tal. E aí, no 28, por exemplo, 29, eles levantaram, expulsaram ele da cidade onde ele foi criado, levaram ele até o cume para de lá o precipitarem abaixo, jogarem Jesus lá embaixo. Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então, assim, os nazarenos tentaram matá-lo, tá? Então, se formos olhar, João 7, 3, 5 agora. Isso Jesus de novo em Nazaré, na Galileia, tá? João 7. Vou botar o 3 ao 5. Deixa esse lugar, vai para a Judéia. Os irmãos de Jesus falam para ele: deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, nem os irmãos dele criam nele, os irmãos de sangue. Que Maria teve outros filhos depois de Jesus. Então, assim, os irmãos não criam nele, os nazarenos próprios tentaram matá-lo. Natanael reforçou de que em Nazaré não tem nada de bom. E Jesus, claro, lá na frente ele fala, né, que o profeta ele não tem honra no seu lar. Ele não tem honra na sua terra, no seu lar, na sua família. E isso é uma pena, porque os próprios judeus o rejeitaram. Então, assim, uma lição importante para nós aqui em Natanael é que, sim, além de sermos francos um com o outro, meus irmãos, não usarmos máscaras. Isso é franqueza. Não colocar uma veste de religiosidade, de moralidade, rebaixando a pessoa que está ao teu lado. É conviver com o outro somente por interesse. É fazer um elogio, mas por trás tem aquela inveja. Estas coisas não tem como eu enxergar no meu próximo, somente pelos frutos que a árvore vai produzir. Mas isso pode ser a curto, médio, longo prazo. Agora, o Senhor conhece os nossos corações. Você pode até esconder um pecado que você tem de mim, um preconceito que você tem, a vontade, tipo assim, dá vontade de falar que eu não gosto daquele irmão, mas eu vou... Gente, precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser sinceros. Precisamos nos despir desse sentimento ruim que é a falsidade, que é o fingimento, que é o simulacro, que é o teatro, que é o se vitimizar, que é a mentira, que é a hipocrisia. Precisamos ser realistas. Natanael foi realista, sim. Foi pesado, foi preconceituoso, sim.
Mas Jesus viu virtude naquele homem, porque pelo menos ele não era hipócrita igual os escribas, os fariseus, que ficavam circulando, andando ao redor de Jesus com charadinhas, com pegadinhas, sabe? Colocando a mulher adúltera para ver o que ele vai fazer e tal, ridicularizando por trás e na frente dando uma de educados. Não. Então, o que eu acho fantástico é isso. Jesus viu virtude naquele homem. Então precisamos ser verdadeiros para ele também enxergar a virtude em nós, senão não adianta nem orar. Porque antes de você abrir a tua boca e clamar aos céus, todo o teu coração já foi esquadrinhado totalmente pelo Senhor. Ele já conhece. Eu vou dar aquela oferta porque eu dando aquela oferta eu vou receber algo em troca. Eu preciso daquela bênção, então eu vou passar e ir para a igreja. Nossa, eu vou conversar com aquele irmão para tentar tirar um proveito dele. Não adianta. Agir assim só trará malefício, maldição para a tua vida. Então enxerga isso de uma vez por todas, porque a falsidade e a mentira não vai prosperar, não adianta. Quem vive desta forma não vai conseguir progredir na fé, não terá uma fé madura o suficiente para um dia ter um encontro com o Senhor. Então vamos lá. Para finalizar, o Deus que tudo vê, a franqueza de Natanael, ou seja, sinceridade, né? Quebrar os preconceitos que nós temos. Não é fácil, muitas das vezes não é fácil, mas precisamos. Se a gente diz que temos a Deus, que somos nascidos de Deus, precisamos quebrar os preconceitos, sim, tá? Agora, voltando ao texto de João 1, 43 a 51, outra característica boa de Natanael foi o seguinte, João 1, 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. 48, Natanael perguntou de onde conhece. Jesus disse: aqui que eu quero chegar. Antes de Filipe te chamar, Natanael, eu te vi quando estava debaixo da figueira. O Senhor é fantástico. Jesus já conhece tudo. Ele falou para Natanael: olha, antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto. E ali Natanael, por conta daquela revelação, ele acreditou. E ele vai no 49 e diz: então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus e és o rei de Israel. Jesus tinha chamado ele de verdadeiro israelita. Natanael, o que eu gosto dele também, que ele é aquela pessoa assim, bem franca e direta. Ele não fica em cima do muro, como muitos de nós ficamos. É muito ruim estar do lado de alguém que só fica em cima do muro. Você diz assim: irmão, é só vitória. Ah, mas olha, ou você é, ou você não é. Temos que ter esse equilíbrio. E para Natanael, primeiro, ele falou o quê? Nazaré não vem coisa boa. Então, segundo, Jesus é de Nazaré. Só que quando Jesus revela até onde ele estava sem vê-lo, pessoalmente, falou antes de vê-lo, Natanael já bateu o olho: então tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Tu és o Rei. Tu falaste a meu respeito sem me conhecer. Então ele, querendo ou não, deixou de lado aquele estereótipo, aquele
preconceito daquela vila pobre de Nazaré que não tem nada de bom para oferecer. E aí ele foi, agora, depois daquele encontro com o Senhor, todo encontro com o Senhor é mudança radical. E aí ele vai e clama. Tanto que Jesus depois parece que dá tipo um troco nele, né? Natanael, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. Então assim, olha a mudança de atitude de Natanael. Quando temos o encontro com o Senhor, existe uma mudança genuína em nosso íntimo. Por favor, gente, precisamos mudar. Jeremias 17, 9 e 5. Olha só. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você conhece o meu coração, nem eu o teu. Então assim, ou a gente tem que se despir, a gente tem que ser como Adão e Eva antes do fruto proibido, porque depois a gente vai se envergonhar. Olha o que Jeremias diz, e olha o 10 para completar. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Fantástico! Ele viu virtude em Natanael, o que nós vimos como preconceito, como arrogância, ele viu virtude. É muito melhor para Deus um pecador confesso, como na parábola de Lucas, se eu não me engano, capítulo 18, entre o publicano, a oração do publicano e do fariseu. É muito melhor um pecador confesso do que um falso moralista e um falso religioso que acha que por estar indo na igreja todos os domingos, está dando o dízimo e as ofertas, está tudo bem. Irmãos, Deus vai julgar segundo o íntimo do nosso coração, do nosso interior, da nossa mente. É aquele que esquadrinha tudo. Não adianta mentir, não adianta para onde não dá, não tem como correr, não tem para onde fugir. Salmo 139 fala, eu nem vou ler porque são quase 20 versículos. O Salmo 139, o salmista fala: tu conheces, tu me sondas, tudo conhece de mim. E em Provérbios, vamos lá, hein? Provérbios 12, 19. Eu achei muito legal esses dois versículos para finalizar o estudo. Olha só. Provérbios 12, 19. O lábio veraz, ou seja, verdadeiro, verídico, permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. E agora o 11:5, só voltando um pouquinho. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Em outra versão está pela sua falsidade o perverso cai. Certo? Então assim, precisamos, por favor, irmãos, nos manter fiéis ao Senhor. Levítico 19:11 para finalizar. Não furtareis, nem mentireis, e nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Isso é uma reflexão para a gente botar em prática na nossa vida. Vamos ser francos como Natanael, mas também vamos ter atitude, mudança quando for necessária mudança. Vamos quebrar os preconceitos, vamos romper as inverdades que a gente vive de ouvir falar.
Vamos deixar de falsidade com o nosso próximo. Às vezes estamos com um aqui, mas estamos falando mal com o outro, de outro lá. E aí conversamos com aquele que falamos mal com o anterior, como se nada tivesse acontecendo. Nós temos que parar com isso. Já passou da hora de pararmos de sermos infantis na fé e precisamos amadurecer em nome de Jesus. Só assim receberemos a bênção que Natanael recebeu. Franqueza e sinceridade, verdade. Eu quero estar perto de pessoas assim, em nome de Jesus. Amém.